Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Miriam Rocha de História. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre Revolução Cubana. Esse assunto que por vezes aí é meio polêmico no meio dos debates, mas hoje a gente vai conhecer melhor, tá? A história da Revolução Cubana, o seu desdobramento, certo? Vamos lá. Para a gente falar sobre Revolução Cubana, a gente precisa voltar um pouquinho aí na história de Cuba, desde o momento que ela era uma colônia na América Espanhola, uma colônia de exploração em que a agricultura de exportação, que a gente chama de plantation, com trabalho escravo. Essa era a situação em que vivia Cuba aí enquanto domínio da Espanha. A sua independência na América Espanhola ela vai se dar de forma bem tardia, principalmente se a gente considera a independência dos outros países que eram colonizados por Espanha nesse momento. Ela vai se dar tão somente aí no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1898. O problema é, a questão seguinte é que essa independência ela vai contar com a ajuda aí entre muitas aspas, dos Estados Unidos. Aí você vai pensar, e agora? Não, professor, calma aí. Cuba e Estados Unidos, até onde eu sei, eles são brigados até hoje. Mas eu te conto que, nesse momento, os Estados Unidos tinham muitos interesses em defender essas independências na América. Interesses por causa da sua doutrina da América para os americanos, a famosa doutrina Monroe, posteriormente aí, a política do Big Stick, né? Eles tinham todo o interesse em tirar a influência europeia sobre a América e exercer a sua própria influência. E é isso que vai acontecer. Cuba vai ficar independente da Espanha e, no mesmo momento, ela passa a sofrer forte interferência política e econômica dos Estados Unidos, que a gente pode dizer que comprou a independência cubana, isso vai ficar ainda mais acentuado com a Emenda Platt. O que é isso? Com a criação da Constituição de Cuba, os Estados Unidos vão propor, e na verdade exigir, uma emenda, um acréscimo aí à sua Constituição, que dizia basicamente o seguinte, que os Estados Unidos poderiam intervir unilateralmente em Cuba. Em qualquer momento que eles achassem necessários, eles teriam todo o direito de intervirem na ilha cubana. Também estava previsto que o território cubano de Guantánamo seria cedido para os Estados Unidos para a construção de uma prisão de segurança máxima, e aí várias terras cubanas também estavam reservadas aos norte-americanos. Tudo isso oficialmente aí registrado na Constituição através de uma emenda, a Emenda Platt. E aí eu mostro aí essa representação da Emenda Platt para vocês. Então, o contexto é de muita influência dos Estados Unidos sobre Cuba, até o momento que a gente passa um pouquinho aí no tempo e vai falar de uma figura central nisso tudo, que é o Fulgêncio Batista. Com o crescimento aí de movimentos que não gostavam dessa interferência dos Estados Unidos, vários movimentos nacionalistas em Cuba, o Fulgêncio Batista, ele vai dar um golpe militar. Ele vai tomar o poder com a ajuda dos Estados Unidos. E aí, por isso mesmo, você já imagina que ele vai ser um governo mais pró-Estados Unidos ainda do que já era até o momento. Vai ser um ditador que vai transformar Cuba praticamente em um quintal dos Estados Unidos, onde os ricos dos Estados Unidos têm terras, têm propriedades, têm empresas, a troco da exploração do povo cubano, a exploração do território cubano. Cuba, nesse momento, vai se tornar aí um local de os americanos fazerem o que é proibido nos Estados Unidos, o uso de drogas, o tráfico, a exploração da prostituição. Então, esses lucros vão ser transferidos para os Estados Unidos ao troco de muita exploração da população cubana. Essa população vai ficar cada vez mais na extrema pobreza, na extrema miséria. Uma população que já tinha a sua maioria analfabeta. Então, a situação é bem complicada. Nesse contexto aí, começa a surgir cada vez mais, e não poderia ser diferente, movimentos de oposição a esse governo de Fulgêncio Batista. E são diversos. O que a gente vai falar aqui é um movimento liderado pelo advogado cubano Fidel Castro, que vai promover aí uma luta anti-imperialista, que não é socialista. E aí isso é bem importante, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Esse primeiro momento de Fidel Castro, da Revolução Cubana, ele não é socialista, ele não é comunista, ele é apenas nacionalista.
ele quer ficar independente dos Estados Unidos, ele quer romper totalmente essa influência norte-americana e quer trabalhar em prol do povo cubano e não dos interesses americanos. Tenho imagens aqui para vocês, olhem bem concentrados. Centro da cidade de Havana, em Cuba, nesse momento, o interior de Cuba, que é onde ficavam as regiões mais pobres. E aí eu tenho uma notícia de jornal, né, que vai falar aí como o regime se torna o paraíso do contrabando, do narcotráfico, da corrupção. E um grande contraste em cidade e campo, né, nas áreas rurais, a miséria era ainda maior. Esse é o contexto e isso é o que vai motivar aí o fortalecimento desses movimentos nacionalistas e anti-imperialistas e anti-Fulgêncio Batista, de derrubada aí desse governo, de tentativa de derrubada do governo de Fulgêncio Batista. Preciso apresentar para vocês aqui melhor dois personagens. O Fidel Castro, que é o líder aí maior da Revolução Cubana, ele era um revolucionário cubano, foi o principal líder e ele, após a Revolução Cubana, que a gente vai ver, ele vai governar Cuba do ano de 1959 até o ano de 2008. E ao lado dele aí a gente tem o Ernesto Guevara, que ficou conhecido aí para a história como o Che Guevara, que era um médico argentino, muita gente acha que ele era cubano, né, pela participação na Revolução Cubana, mas ele era um médico argentino, guerrilheiro, que participou em vários movimentos aí em torno da América Latina e vai ser também um dos principais líderes da Revolução Cubana. O primeiro movimento, o primeiro ataque liderado por Fidel Castro foi um ataque a um quartel, onde ele pretendia roubar os armamentos, armar a população, começar uma guerrilha e dessa forma derrubar o ditador Fulgêncio Batista. O quartel escolhido foi o quartel de Moncada, no dia 26 de julho de 1953. E aí deixo aí para vocês ao lado a bandeira do movimento 26 de julho, que vai dar nome aí ao movimento guerrilheiro liderado por Fidel, em homenagem à data que foi escolhida para a invasão do quartel de Moncada. Logo abaixo aí eu mostro para vocês o quartel de Moncada, só que esse movimento ele foi um fracasso. O Fidel Castro, assim como vários outros companheiros foram presos. Ele ficou preso até 1955, e aí ele foi solto por muita pressão. O Fidel Castro era um cara super popular, super querido pela população. Ele foi solto, porém ele foi exilado. Ele foi convidado a se retirar de Cuba e enviado para o México. Lá no México, o Fidel Castro vai se reunir com seu irmão, o Raul Castro, com Camilo Cienfuegos, vai conhecer o Che Guevara, e eles, em várias reuniões, organizam essa volta para Cuba. Eles voltam a Cuba e eles conseguem tomar Sierra Maestra, o que foi muito importante para que pudessem se organizar o movimento guerrilheiro e os pequenos ataques, que a gente vai chamar de foquismo, onde ele desce da serra, atacam uma área, uma cidade, tomam o poder local ali, conseguem apoio muitas vezes da população que era contra o Fulgêncio Batista, que era contra a situação em que eles estavam vivendo em Cuba. E esse movimento vai crescendo, vai se organizando e vai crescendo até eles conseguirem tomar, no ano de 1959, a cidade de Havana, que é a capital de Cuba. Nesse momento, o Fidel Castro ele vai se tornar o primeiro-ministro e vai começar a colocar em prática as ideias aí revolucionárias, como por exemplo a reforma agrária. Vai distribuir terras para essa população que vivia na pobreza. Isso vai desagradar muito os Estados Unidos, né? Porque ele vai nacionalizar muitas empresas americanas que estavam em Cuba, vão ser nacionalizadas, vai promover um projeto de alfabetização dessa população, que tinha em sua maioria pessoas analfabetas. E aí veja você que essas atitudes, elas são nacionalistas, elas são muitas vezes vinculadas a movimento esquerdista, movimento pró-soviético, mas nesse momento ainda não tinha nenhuma ligação com a União Soviética. Até que os Estados Unidos, totalmente descontentes com o que estava acontecendo em Cuba, resolve ajudar a guerrilheiros cubanos que eram contra o movimento revolucionário, treinou eles, armou, deu todo o apoio e incentivo logístico
para que eles voltassem a Cuba e derrubassem o movimento revolucionário liderado por Fidel Castro. Esse ataque a gente vai chamar de invasão da Baía dos Porcos. Então a gente resume isso como uma ação contra-revolucionária dos Estados Unidos, que na época era governada pelo presidente Kennedy, para derrubar o governo de Fidel Castro, só que eles são derrotados. Mas o Fidel Castro percebe que eles não conseguiriam viver em paz, que a qualquer momento os Estados Unidos iam organizar um novo ataque, iam tentar derrubar o seu governo, e a partir daí, tão somente nesse momento, que Fidel e o seu grupo vai se alinhar à União Soviética, vai começar a implantar o socialismo, fazer uma agenda socialista em Cuba. A partir desse momento, vai sofrer após isso um embargo econômico dos Estados Unidos, um embargo muito forte, prejudica bastante a economia cubana, mas é uma forma de retaliação que os Estados Unidos levam aí para Cuba. A partir desse ataque à Baía dos Porcos, que leva o governo cubano a se alinharem com a União Soviética, eles propõem aí um acordo com a União Soviética. A União Soviética instalaria uma base nuclear em Cuba como forma de mostrar para os Estados Unidos, olha, a gente tem apoio, não nos invadam, não mexam mais com a gente tem um grande aliado aí, inclusive é o seu principal inimigo. Só que isso vai gerar uma crise tão grande, gente, que a gente conhece como os 13 dias que abalaram o mundo, que foi o mais próximo de uma terceira guerra mundial que a gente já esteve, que se tivesse acontecido, não tinha nenhum de nós mais aqui, não existiria mais ninguém, porque uma guerra nuclear pode levar ao fim da humanidade, né? Então, com a instalação desses mísseis soviéticos em território cubano, vocês vejam que os Estados Unidos ficaram muito preocupados. Cuba está ali a pouco mais de 100 quilômetros dos Estados Unidos. Depois desse imbróglio aí para resolver entre Estados Unidos e União Soviética, tira os mísseis, não tira, chegou-se a um acordo que a União Soviética tiraria os mísseis, mas em troca exigia que os Estados Unidos respeitassem o governo de Fidel Castro, reconhecessem o governo de Fidel Castro, e a partir daí nunca mais os Estados Unidos invadiu a ilha cubana. Em troca, aí também o governo dos Estados Unidos teve que tirar uma base nuclear que ele tinha colocado ali na Turquia, que fica muito próxima à União Soviética e que era considerada também uma ameaça. Então, esse foi o resultado, essa foi a consequência para Cuba. Os Estados Unidos não invadiu mais, mas o embargo econômico ele ficou cada vez mais forte, prejudicando cada vez mais a economia cubana, tá certo? Obrigada, pessoal. Essa é a nossa Revolução Cubana, que começa aí com uma independência atrasada, uma interferência inicialmente da Espanha, depois dos Estados Unidos, um governo ditatorial que deixava o povo na miséria, o povo amigo em Cuba, e vários movimentos revolucionários no qual vai triunfar o movimento liderado por Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara, o Caminho Sem Fuegos, que vai propor uma agenda nacionalista em Cuba, vai implementar medidas como reforma agrária, a nacionalização de empresas, a alfabetização do povo, que posteriormente vai se alinhar com a União Soviética como forma de se defender dos Estados Unidos, usando a partir de então uma agenda mais socialista, mais voltada para o socialismo, para o comunismo, tá certo? Esse foi o nosso papo de hoje. Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários. A gente vai ter o maior prazer de responder vocês, de tirar as dúvidas. Sugestões são muito bem-vindas. Agradeço demais. Peço o seu like aí para ajudar o nosso canal a crescer. A gente está com a meta de 1000 inscritos, então a sua ajuda é muito bem-vinda. Eu agradeço demais, tá? Um abraço e até a próxima.